No vídeo de hoje começaremos um tópico associado à termologia, especificamente com os gases, pois já tínhamos visto os sólidos em expansão, como medir a temperatura e suas escalas e poder transformá-las, mas ainda assim ficou aberto a noção dos gases, que são ou é justamente um estado da matéria que não tem específico seu volume nem seu formato. E a ideia nessa aula de hoje é como poder caracterizar o que os gases estão apresentando. Justamente uma panela de pressão, por dentro tem água fervendo, mas sai um jato de vapor de água, tem essa chaleira e sai esse jato de vapor de água, e tem essa máquina que usa-se para passar na roupa mais delicada e tirar as suas pregas. Mas nessa situação, como poder caracterizar os gases? Porque o gás está muito quente justamente quando sai da válvula, quando sai desse bico, mas pondo a mão a altura considerável, o gás não se sente tão quente. Quais são as condições para que isso aconteça? Ou por quê? Como poder explicá-lo fisicamente? Para aquilo, comecemos pela primeira noção, que é a pressão. Então, se diz que a pressão é a ação de uma força por unidade de área. Então, é a força perpendicular que age sobre uma superfície plana. Poderia ser circular, mas vamos supor inicialmente uma superfície plana. Então, essa superfície de área A, e sobre a superfície age uma força perpendicular à superfície. Se diz que a pressão será ou expressa-se fisicamente mediante a razão entre a força por unidade de área, cujas unidades físicas são newtons por metro quadrado, e essas unidades em conjunto de newtons por metro quadrado expressam-se como sendo 1 pascal ou pascais. Nesse caso, PA faz alusão à unidade de pascal. Mas a pressão, talvez essa noção é bastante algébrica e podemos entendê-la num exemplo bem mais prático. Vamos pensar que é uma mulher com esse salto alto e nessa pontinha bem pequena do tamanho minúsculo, acontece que podemos comparar esse sapato com as patas de um paquidermo. Um paquidermo que tem uma massa bem maior que a massa de uma mulher, mas a área de contato com a superfície de suas patas propriamente são bem maiores que a palma de uma mão de uma pessoa. O que aconteceria se a mulher, caminhando por casualidade, faz o seguinte: pisa justamente o pé de uma pessoa? Qual dos dois casos seria mais doloroso? E como poder quantificar a dor, visto que a dor não se pode quantificar, simplesmente qualificar. Mas em física, essa noção de dor, ou visualmente, como lhes estou explicando, nos leva justamente à noção de pressão. Qual dos dois casos há uma maior pressão? E quanto há maior pressão, há maior dor. Ou seja, que se pensássemos que uma mulher usa um salto alto, se a massa da mulher é de 60 kg dividida nas suas duas pernas, então por perna, ou no contato com a superfície, com o chão, estaria dividindo a metade do seu peso. E se a área do contato com a superfície é 1 centímetro quadrado, só que expresso em metros quadrados, a superfície minúscula, diria-se que a pressão que essa ponta exerceria sobre o chão, ou que o chão experimentaria uma pressão, ou sobre o pé dessa pessoa, é de 3 vezes 10 à quinta potência de pascais, 300.000 pascais. É grande? É pequena? Não sei, mas podemos compará-la com justamente o paquidermo. Um paquidermo tem essa patota gigante e a sua massa, podemos pensar que um paquidermo bibi de 6 toneladas ou 6.000 kg com suas 4 patas, e cada uma das patas suportando 1/4 do seu peso, que age sobre 1/10 de um metro quadrado. Por mais que 1 metro quadrado seja grande, 1/10 é suficiente para considerar o tamanho de uma pata de um paquidermo. A pressão que exerceria sobre o chão ou sobre o pé da pessoa é justamente 1,5 vezes 10 à potência 4 pascais, ou seja, 15.000 quilopascais em relação a 300.000 pascais. 15.000 pascais ou 300.000 pascais. Visualmente sabemos distinguir a quantidade, qual dos dois seria bem maior. E, portanto, poderíamos concluir que vale mais, ou seria mais suportável, ter
ou sentir a pisada do paquidermo em relação à pisada de uma mulher justamente com seu salto alto, bem mais dolorosa e muitas vezes maior que simplesmente a pressão que exerceria o pé do paquidermo sobre o pé de uma pessoa. Só que os gases, medir a pressão sobre uma superfície é um pouco mais difícil, pois os gases estão sendo contidos sobre ou em recipientes. E para aquilo, mesura-se a pressão dos gases mediante um dispositivo que chama-se manômetro. E esse dispositivo, para os gases, habitualmente está expresso em unidades de PSI, que significa libras de pressão ou libras de força por unidade, libras de força por polegada quadrada. Justamente são unidades britânicas, mas tem muita noção no nosso dia a dia. Quem vai para o posto de combustível a encher os seus pneumáticos, preenche os seus pneumáticos com 33, 35 ou 30 PSI. Esse é o número que se digita na máquina, o que se marca, seleciona-se na máquina, mas tem unidades justamente de pressão. E existem outras unidades de pressão, só que especificamente os gases mesura-se a pressão quando estão sendo contidos, pois não tem volume, não tem formato definido. Aí lhes faço essa pergunta: seria doloroso? Essa pessoa consegue viver e contar a história quão confortável foi dormir, ou seria dormir em um colchão de pregos, se só tivesse 3 pregos? Quanto menor seja o contato entre a superfície, maior a força continuará sendo a mesma, só que maior será a pressão, menor será o contato da superfície, ao magnificando essa pressão. Isso implica porque é muito mais doloroso pegar o dedo sobre a testa que simplesmente pegar a palma da mão e tentar empurrar a testa da pessoa. Bem mais doloroso. Ou quando alguém chama a atenção com outra pessoa cutucando com o dedo indicador, que dói bastante, às vezes dá vontade de rir. Por outro lado, numa expansão dos gases, um gás contido nesse balão, por algum momento surpreendível, explode. Como poder caracterizar o seu volume e a sua temperatura? Como poder mensurá-las e caracterizá-las nesse processo de expansão, sendo que são 2 variáveis que caracterizam o próprio gás. O gás estava contido, tinha uma temperatura, mas sendo contido tem um volume definido, o volume do balão. Nesse caso, o balão explode e, portanto, o volume varia. Mas como varia o seu volume e a temperatura? Para aquilo, lhes introduzo hoje, ou lhe faço a introdução de hoje de uma das leis que caracterizam os processos dos gases. Justamente um gás, supondo que fosse monatômico, um gás bem comportado, essa lei de Boyle está associada ao que a nossa intuição nos diz. Supondo que inicialmente é um gás contido num recipiente e esse recipiente diminui a seu volume, há um pistão móvel na parte superior e o pistão desloca-se comprimindo o gás, aumentando a sua pressão, e quando se faz esse processo, registra-se uma pressão maior, que é justamente mensurada por um manômetro. Mas o que acontece com seu volume? Diminui. Há uma relação inversamente proporcional entre o volume e a pressão, pois o volume diminui e a pressão aumenta. E se realiza-se o processo experimentalmente, obteria-se um gráfico muito similar a esse daqui, que será a pressão em função do volume, mostrando essa relação inversamente proporcional entre a pressão e o volume, pois o volume pequeno significa uma pressão bastante grande e uma pressão pequena, um volume grande. Isso faz alusão se fossem pessoas dançando na boate muito pequena e se fosse a mesma quantidade de pessoas em um lugar para dançar bem gostoso, mas há muito espaço e, portanto, não existiria colisões entre casais dançando. Mais ou menos tem alusão com aquilo, mas o importante em física é caracterizar que esse processo experimentalmente mostra-se que a multiplicação entre a grandeza física de pressão vezes o volume do próprio gás contido nesse recipiente resulta ser uma constante sempre. E essa constante nos permitiria associar e dizer a relação, que a pressão é inversamente proporcional ao volume. E justamente esse símbolo é o que em palavras se diz inversamente proporcional, ou símbolo de proporcionalidade.
pois justamente, ou nessa situação, a pressão aumenta, mas o volume terá que diminuir. Por outro lado, a outra lei que caracteriza os gases, e essa lei chama-se a lei de Charles, ou Charles. Nessa situação, vamos supor que existe um gás e está sendo aquecido, está se lhe fornecendo calor para dentro do próprio gás. Mas o gás tem um pistão móvel e sobre o pistão há uma massa constante. A ideia é deslocar a massa para cima, mas a massa continua sendo a mesma massa. E a massa gera uma força para baixo equivalente ao seu peso, para que o pistão não saia voando. Ou seja, uma força para baixo, e diria-se que essa força para baixo, agindo sobre essa superfície do cilindro, do pistão, está associada principalmente com a pressão, sendo mensurada por um manômetro. Nesse caso, esses aparelhos de medida mensuram a temperatura numa escala que veremos no dia de hoje, a escala Kelvin. Se o gás está sendo aquecido, expande-se, a sua temperatura aumenta e o seu volume aumenta, mas em virtude de ter esse objeto de massa constante sobre o próprio pistão, garante que a pressão seja a mesma sempre, pois sempre será a mesma força que age sobre a mesma área, garantindo que seja um processo com pressão constante. E quais são as consequências e as implicações de ter um processo com pressão constante? Basicamente, obtém-se experimentalmente que o volume é proporcional à temperatura, pois a maior temperatura, maior será o volume. E justamente o que o gráfico representa é que o volume, a uma determinada temperatura de um gás contido sobre um recipiente, terá um valor positivo, um valor mensurável. Se aumenta a temperatura, o seu volume aumenta, mas se o gás é resfriado, chegaria até um volume mínimo e justamente pararia quando o gás liquifica-se. O gás está tão frio que muda de estado gasoso para o estado líquido. Mas se continuasse extrapolando essa linha reta, esse comportamento linear entre o volume e a temperatura, obteria-se uma temperatura na qual o volume do próprio gás será uma constante, igual a zero, será nula. E a essa temperatura é o que se conhece como a temperatura do zero absoluto, pois justamente o gás não experimentaria volume algum. Mas no gráfico, inicialmente tem-se uma relação diretamente proporcional entre o volume e a temperatura, quando a pressão é uma constante. E com base a essa extrapolação da informação desse comportamento linear, poder-se definir uma nova escala de temperatura. E essa escala de temperatura começaria justamente com o zero, quando o volume é zero. E quando a temperatura aumentasse, o volume também aumentasse, mostrando a mesma relação linear anteriormente. A essa escala de temperatura deslocada conhece-se como a escala Kelvin, a escala dos gases e a escala universal de temperatura, e uma unidade do próprio Sistema Internacional de Unidades para expressar a temperatura, a escala Kelvin, que se expressa mediante o conhecimento na escala Celsius mais 273,15 graus Celsius. Se, por exemplo, um dia de verão marca o termômetro uma temperatura de 30 graus Celsius, 30 mais 273,15, diria-se que esse dia estava quente, mas uma temperatura em Kelvin de 300,15 Kelvin. Não tem a noção de graus, simplesmente a informação 300,15 Kelvin, não graus Kelvin. Não existe essa noção de graus. Essa é a principal diferença com a escala dos graus Celsius e os graus Fahrenheit. Mas os gases sempre serão medidos a sua temperatura na escala Kelvin, o que se conhece como a escala universal da física e dos gases especificamente. Uma terceira lei é a lei de Gay-Lussac e está principalmente associada com esse instrumento que usa-se a grande maioria dos dias para cozinhar os alimentos, para pôr especificamente uma galinha velha de 5 anos e ficar super macia depois de cozinhá-la. Quais são os princípios físicos por trás de usar uma panela de pressão?
será que é porque é muito charmosa? Os princípios físicos para os gases, diria-se que, primeiro que tudo, a panela de pressão não se expande em relação a um gás. E com base na suposição que o volume do recipiente da panela de pressão dilata-se muito pouco em relação ao que dilataria-se o gás quando é esquentado, despreza-se essa dilatação, mas obtém-se que a pressão do gás contido dentro da panela de pressão aumenta em relação à temperatura. E nesse caso, na escala Kelvin, mostraria-se que o 0 Kelvin, ou menos 273,15 graus Celsius, mostraria que o gás não experimentaria ou não faria uma pressão alguma sobre o recipiente que o contém, independente do gás, da mistura de gases ou do elemento químico gasoso que seja contido por essa panela de pressão ou por algum recipiente ou um botijão. Mas nessa situação é o que chama-se em física um processo com um volume constante. E obtém-se justamente, ou expressa-se algebricamente, uma relação entre a pressão e a temperatura. À medida que aumenta a temperatura, aumentará a pressão a volume constante. Nesse caso, podemos continuar o processo de análise dos gases e dizer que uma panela de pressão beneficia o processo de cozinhar, porque o ponto de ebulição da água varia em relação à altitude do mar, onde estejamos localizados. Por exemplo, o nível do mar, uma cidade litorânea como Recife, no Pernambuco, ou no estado de Pernambuco, a água ferveria aos 100 graus centígrados. Em São Paulo, muito próximo à altitude de União da Vitória ou Porto União, a 98 graus centígrados. Brasília, um pouco mais alta, ferveria a água a 96. Quito, no Equador, ferveria a água a 90 graus centígrados. E La Paz, na Bolívia, ferveria 87 graus centígrados, mas em uma altitude bastante gigante em relação à maior montanha que existe no Brasil. Como poder, independente da altitude onde estejamos, como poder cozinhar os alimentos com uma temperatura maior que a maior temperatura que a água poderia suportar sem ferver, ou começar a ferver, mas sem mudar de estado, pois justamente mudaria de estado gasoso para do líquido para gasoso a 100 graus centígrados ao nível do mar, mas a 87 graus centígrados mudaria do estado líquido para o gasoso, em relação que a pressão atmosférica é menor a maior altitude. A ideia de usar uma panela de pressão é criar, num espaço contido e fechado, uma maior pressão em relação à pressão externa atmosférica. Nesse caso, mediante umas vedas e umas borrachas e a válvula de controle, consegue-se criar uma maior pressão para que a água não ferva a 100 graus centígrados, ou a máxima temperatura permitida, dependendo da altitude, e poderia ferver uma temperatura a 120 graus centígrados, facilitando o processo de cocção dos alimentos, cozinhá-los muito mais rápido, além de escutar o típico barulho que cria a válvula de vazão do gás. Mas nesse gráfico poderá se entender muito melhor porque no diagrama de fase da água tem-se o estado líquido e o estado gasoso, o vapor de água, aonde se a pressão atmosférica é justamente uma pressão atmosférica, um ATM, ou a pressão externa da água, equivalente à máxima atmosfericamente, diria-se que a temperatura de ebulição da água é de 100 graus centígrados. Mas se dobrasse, poderia ser 120. Se triplicasse, poderia ferver a própria água a 137 graus centígrados. Mas ganhar uns poucos graus implicaria que o alimento, ou o feijão, ou a galinha velha, possa ser cozinhado num tempo menor e a uma temperatura maior. Justamente esse é o grande ganho de usar uma panela de pressão. Em resumo, para os gases, tem-se inicialmente que a pressão e o volume em multiplicação fornecem uma constante. Diria-se também que o volume aumenta à medida que a temperatura aumenta numa expansão. A pressão aumenta, como no caso da panela de pressão, à medida que a temperatura aumenta, a temperatura do gás contido por algum recipiente aumentasse.
Poderíamos dizer, com base nessas relações de temperatura, aumenta o volume em relação à temperatura e a pressão em relação à temperatura, portanto, a multiplicação de ambas grandezas que caracterizam o gás dependerão diretamente proporcional da temperatura. Mas há uma quarta, que não tínhamos discutido anteriormente, que é basicamente a quantidade de massa do próprio gás, pois quando enche-se um balão, está se injetando dentro desse balão uma massa cada vez maior e, como consequência, o volume aumenta, a pressão aumenta e a temperatura poderá também aumentar. Mas mostra-se que o volume e a pressão aumenta à medida que a massa injetada dentro do balão aumenta. Mas para não ter implicações diretas com a massa, para não estar caracterizando um gás em específico e sim o conjunto independente dos gases para qualquer gás que seja, e poder transformar essa relação de proporcionalidade em uma equivalência, usa-se a noção de massa molar, ou número de mols do gás, que significa o mol, a quantidade de matéria contida dentro desse balão, independente da massa do gás. Poderia ser a massa do gás de hélio, a massa do gás do vapor de água ou do xenônio ou argônio. Mas nesse caso, seria a massa molar, o número de mols associado a essa massa do gás contido em gramas, dividido pela sua massa molar. Quantas gramas é por mol? E para me fazer entender, com base nessa noção, obtém-se justamente uma equivalência entre pressão e volume com o número de mols contido por algum recipiente do gás, uma constante de proporcionalidade R e a temperatura T, que expressa-se sempre na escala Kelvin para os gases, sempre na escala Kelvin. Essa constante de proporcionalidade é equivalente a 8,314 joules dividido por mol de número de mols dividido também por Kelvin da temperatura, é o que se conhece como a constante dos gases ideais. E essa unidade de mol, que está associada com trabalho, com energia, e também está implicando justamente esse processo de esquentar ou resfriar, expandir ou comprimir o próprio gás. E para agora sim me fazer entender o que significa o número de mols, vamos tentar fazer um exemplo simples. Supondo que tem-se 132 gramas de CO2, o dióxido de carbono, cuja massa molar é de 44 unidades químicas, unidades atômicas, unidades expressas de massa molar. A ideia será transformar esses 132 gramas em massa molar. Em quantas mols cabem ou estarão presentes nessas 132 gramas? Ou seja, que o número de mols dessas 132 gramas, sabendo que a sua massa molar é de 44 gramas por mol, teria-se, e após de simplificar as gramas, obtém-se que essa quantia de massa de CO2 é equivalente a 3 mols. Simplesmente a quantidade de matéria contida por algum recipiente, independente completamente da massa do próprio gás. Isso facilita o processo e a descrição dos gases ideais, justamente obtendo essa lei dos gases ideais, que poderia aplicar-se na seguinte situação. A lei dos gases ideais tem duas constantes, o número de mols. Supondo que não existe vazamento algum do próprio recipiente, diria-se que o número de mols é uma constante, além da constante dos gases ideais, e, portanto, quando se expressa a razão entre as variáveis que caracterizam o gás, a pressão, o volume e a temperatura, obtém-se uma multiplicação entre constantes. Mas duas constantes que multiplicam-se resulta noutra constante. Ainda assim, a razão dessas três variáveis, ou essas três características, ou essas três grandezas que denotam o gás, por mais que variem, sempre a razão resultará uma constante. E para aquilo vamos supor que existe em algum recipiente um estado inicial de um gás, e quando se diz a palavra estado, significa e faz alusão às três características do gás. Nessa situação, tem uma pressão inicial, uma temperatura inicial registrada por esse termômetro e um volume inicial dada pela cavidade ou do recipiente que o contém. E por algum processo de transformação,
O gás expande-se, o gás aumenta de temperatura e poderá variar a sua pressão, mas tendo presente essa razão entre as grandezas físicas mensuráveis, pressão, volume e temperatura, no estado inicial, diria-se que é equivalente a essa constante, e como consequência dessa constante, poder-se expressar a mesma constante com as grandezas do estado final, com a pressão final, o volume final e a temperatura final, após esse processo de transformação. Basicamente, poder-se fazer uma pergunta muito simples. Em casa, poderiam pausar o vídeo e observar essa equivalência, esse elemento equivalente a essa constante, mas essa constante equivalente a essa razão, implicando que, depois da pausa, que o primeiro elemento será equivalente ao último, ou essas duas razões são as mesmas, ou são equivalentes. E essa equivalência é o que se conhece como a transformação dos gases ideais, pois se os gases ideais não sofrem vazamento, simplesmente mantendo o número de mols constante, diria-se que os gases satisfazem essa relação, que a sua pressão, volume e temperatura no estado inicial está associada com a pressão, volume e temperatura no estado final. Há três variáveis que caracterizam o próprio gás: pressão, volume e temperatura, lembrando-lhes que a temperatura expressa-se na escala Kelvin. E essa relação dos gases ideais, ou essa transformação dos gases ideais, talvez possa ser memorizada mediante esse processo algébrico e raciocínio, ou simplesmente, às vezes, tem gente que usa palavras para memorizar as equações, e é o caso dessa expressão, onde expressa-se toda a equivalência em um numerador, não fracionários, e obtém-se justamente essas expressões de temperatura passando à direita e temperatura 1 passando à esquerda. Nesse caso, parece uma palavra pivito povoti, se fosse o número 1 associado com i, mas ambas sendo equivalentes, poderá associar-se os gases nas suas grandezas iniciais com as suas grandezas finais. Vamos pôr em prática para que serve essa transformação dos gases, pois variar as três grandezas ao mesmo tempo é muito complicado. Para aquilo, deixa-se uma constante. E se fosse a temperatura num processo de transformação constante, é o que se conhece como processo de transformação isotérmico ou isotérmica, onde se a temperatura desse processo é uma constante, a temperatura final é equivalente à inicial, o importante é dizer que os numeradores são diferentes. Portanto, se poderá simplificar os denominadores e obtém-se, de maneira muito mais simplificada, uma relação entre a pressão e o volume inicial com a pressão e o volume final. E para me fazer entender um processo de temperatura constante, basicamente seria um processo onde a sua temperatura do gás mantém-se a mesma, há uma expansão e, como consequência dessa expansão, uma diminuição da pressão do próprio gás. O gás já não tem a mesma já não apresenta a mesma pressão sobre o recipiente que o contém e, portanto, expande-se por completo, mas mantém a temperatura constante. Se o volume fosse a constante no processo de transformação, é o que se conhece como um processo isocórico. Iso significa igual e córis vem do grego, que está associado ao formato propriamente. Então tem o mesmo formato. Um botijão tem o mesmo formato, por mais que a temperatura aumente, mas está também associada com uma panela de pressão. E nessa situação, uma panela de pressão é basicamente isso. O volume permanece constante e, à medida que aumenta a temperatura, aumenta a pressão do gás contido por esse recipiente. Mais uma vez, aumenta a temperatura, a pressão aumenta, como observa-se nesse gráfico, linearmente proporcional à própria temperatura. E o último processo de transformação é supor e dizer que a pressão é uma constante no processo de transformação. É o que se conhece como uma transformação isobárica. E bários ou baris vem do latim associado à pressão. E nessa situação, visualmente, o que teria é uma pressão, uma expansão, mas a pressão permanece constante e a expansão acontece justamente linearmente à medida que a temperatura aumenta. A maior temperatura, maior volume. Mas essa massa que tem um peso W sobre
o êmbolo do pistão garante que a pressão do gás seja sempre a mesma, pois a força, o peso do próprio objeto sobre essa área cria uma pressão e essa pressão será a mesma o tempo todo. Garante-se essa condição ideal. E o processo isobárico. Para aquilo, vamos pôr em prática então as noções vistas no dia de hoje. O exercício número 8 traz a noção de um balão de hélio de festa de formato esférico, tem um raio de 18 centímetros. A temperatura ambiente de 20 graus centígrados. Sua pressão interna é de 1,05 atmosferas. Determinar o número de mols de hélio no balão. Então, para aquilo, comecemos primeiro com a equivalência de uma pressão atmosférica ou a pressão que experimenta-se pela camada de ar que circunda o planeta à altitude do nível do mar é equivalente a uma atmosférica ou uma atmosfera de pressão que no Sistema Internacional de Unidades equivale a 101 kPa ou 101.000 pascais, implicando que o gás contido, o gás de hélio, dentro desse balão esteja uma pressão um pouco maior a uma pressão atmosférica, sendo esse valor mensurável em pascais newtons por metro quadrado. E o balão de formato esférico tem um volume caracterizado por seu raio, onde o seu volume expressa-se algebricamente e geometricamente como sendo 4/3 de π vezes o raio ao cubo. Talvez essa expressão tenham visto anteriormente, mas é uma dica de poder relembrá-la sempre. O volume expressa-se em unidades de comprimento ao cubo, a terceira potência. 4/3 vezes π não tem unidades físicas, e o raio tem unidades, mas o raio está expresso a terceira potência. Isso implica que seja volume, sempre. Substituindo os valores, expressando o raio em metros, o volume do balão é bem pequeno, em metros cúbicos, mas ainda assim mensurável, um formato palpável com nossas mãos. A temperatura do gás é de 20 graus centígrados, só que na escala Kelvin será equivalente a 293 Kelvin, a temperatura do próprio gás. O número de mols, qual a quantidade de matéria contida por esse balão? Poder-se determinar justamente mediante o conhecimento da pressão, do volume, da constante dos gases e da temperatura. Conhece-se, segundo o enunciado do problema, a pressão, o volume e a temperatura. Basicamente, substituindo os valores e após eliminar algumas unidades, especificamente a temperatura com temperatura, o número de mols, a pressão newtons por metro, pois resulta metros cúbicos dividido por metro quadrado, newtons por metro, unidades de trabalho, e unidades de energia dividido por joules, unidades de energia, obtém-se justamente mols, a quantidade de matéria presente nesse balão, equivalente a 1,066 mols, ou moles, dependendo da pronúncia, não tem problemas. Mas o importante é caracterizar a quanta matéria está sendo armazenada ou contida por esse balão, dadas essas características físicas de pressão, volume e temperatura do gás de hélio. No exemplo número 9, continuemos. Se diz que o pneumático de um carro está cheio à pressão manométrica. E a pressão manométrica, esse dispositivo simplesmente mensura a diferença de pressão contida por esse recipiente ou por esse pneumático em relação à pressão do ambiente. Ou seja, diria-se que há uma maior pressão aqui e esse valor a mais é o que se mensura em relação ao global. Vamos ver se me faço entender. Uma pressão manométrica de 200 kPa a uma temperatura de 10 graus centígrados. Depois de conduzir por 100 km, a temperatura dentro do pneumático aumenta a 40 graus centígrados. Qual será a pressão dentro do pneumático após percorrer os 100 km? O veículo e pelo menos os pneumáticos ficarão um pouco mais quentes, mas o pneumático não expande-se, permanece o seu volume quase sempre o mesmo. Não podemos desprezar qualquer dilatação volumétrica do pneumático, mas sim um esquentamento do pneumático e, portanto, um aumento de pressão. E justamente aí que está o problema. Supondo que o volume do pneumático é antes e depois o mesmo, seria um processo isocórico.
E, portanto, a pressão global inicial será a pressão manométrica mais a pressão onde está esse objeto imerso, que é o próprio ambiente atmosférico, ou seja, a pressão atmosférica mais a pressão manométrica. Absolutamente experimentará o gás uma pressão equivalente à soma das duas, a contribuição de ambas ou a soma algébrica entre ambas informações, equivalente a 301 kPa. A temperatura na escala Kelvin da temperatura inicial, equivalente a 283 Kelvin, e em virtude de ser uma transformação isocórica, o volume ser uma constante, a relação entre a pressão e a temperatura obtida mediante o Pivot-Povoc, ou a transformação dos gases ideais, poder-se expressar a pressão final, justamente isolando-a dessa equivalência e expressando-la em relação à razão das temperaturas vezes a pressão inicial, onde, após substituir os valores, sendo a pressão inicial expressa em pascais e, portanto, considerando a potência e o número e a grandeza a ordem dessa grandeza física, de 10 à quinta potência, 301 mil pascais, a razão entre as temperaturas na escala Kelvin, simplificando a unidade Kelvin, obtém-se unidades de pressão, portanto, pressão final. Mas após substituir os valores e fazer a divisão e a multiplicação, a pressão absoluta final, após percorrer os 100 km e esquentando o pneumático até os 40 graus Celsius, implicaria que seja uma pressão absoluta de 333 mil pascais. Mas qual será a pressão medida, mensurada por esse manômetro, pois o manômetro também está imerso na própria atmosfera? Qual será essa diferença de pressão? Portanto, haverá que assumir a diferença e subtrair a pressão atmosférica desse resultado absoluto, sendo um acréscimo de pressão ou uma medida de pressão atmosférica manométrica, de pressão manométrica final, equivalente a 232 kPa em relação à pressão inicial de 200 kPa, ou seja, que houve um acréscimo de pressão de 32 mil pascais, bastante grande. E com base nessa explicação e esse exercício, finalizamos a aula de hoje.